Estamos de volta, esse é o Vinho e Prosa, eu sou Alexandra Alves. Eu sou Augusto César Cruz. Pegue sua taça porque o episódio já está no ar. E o Vinho e Prosa tem o apoio da Mister Frios. A Mister Frios, que é uma loja de bebidas e alimentos finos que fica em Maceió, na Avenida Júlio Marques Luz, mais conhecida como Avenida Jatiuca. E se você não conhece a Mister Frios, precisa ir lá, porque os alimentos... Aliás, se você tem aí a intenção de fazer aquela recepçãozinha, aquela festa, receber os amigos, o lugar para você ir é na Mister Frios. E essa tábua de frios maravilhosa aqui foi a Mister Frios que trouxe para a gente. Vamos começar o episódio? Vamos lá, e hoje eu passei lá na Mister Frios e comprei um vinho maravilhoso que nós vamos degustar aqui daqui a pouco, os nossos convidados. Hoje um programa mais que especial. Aliás, todos eles, né, Ale? Sempre. Tem sempre convidados sido, maravilhosos. assim, maravilhosos os episódios. Queria convidar todos vocês que nos acompanham aí nos nossos canais para se inscrever no canal aí no YouTube e dar o seu like. Isso vai ajudar outras pessoas aí a assistirem também o nosso Vinho e Prosa. E hoje, como a Ale estava falando, estava conversando com ela aqui, um episódio mais que especial. Hoje nós estamos recebendo dois convidados maravilhosos aqui do restaurante Maria Antonieta, um dos restaurantes mais famosos aqui de Alagoas e do Nordeste, vamos dizer assim. Então sejam muito bem-vindos, o chefe Breno Gama, que está aqui, e o nosso querido Robson Tomás, aqui o sommelier lá do Maria Antonieta. Bem-vindos. Obrigado, é um prazer. E, além do mais, prazer maior ainda de falar sobre o vinho, que é a nossa paixão. Muito e bom. uma das grandes paixões nossa como profissional, tanto de cozinheiro como de sommelier. E a gente tem tanto amor em trabalhar com o vinho. Uma alegria enorme ter vocês aqui. Obrigado. E aí, já queria começar esse episódio perguntando para você, Breno. Dizem que algumas histórias terminam em pizza, né? Mas me parece que a sua começou com pizza. Conta isso pra verdade. gente. Começou na década de 80 e 85. Eu, um garoto de 16 anos, junto com meus irmãos, o Dedé e o Leopoldo, montamos a Super Pizza. Lá no comecinho da Pajuçara, no Hotel Solara. E essa história, que o ano que vem completará 40 anos, né? Hoje tem 39 anos, seguiu fomos evoluindo, abrindo mais lojas. Depois veio o Armazém Guimarães e a gente brinca que a gente foi crescendo, né, assim, de qualidade, e chegamos no Maria Antonieta. Saímos de um fast food para uma pizza de forno a lenha e terminamos com a alta gastronomia italiana. 40 anos de história aí já, anos de né, no história. mercado. Gente, eu terminei aqui, né, passando e nem apresentei aqui o currículo dos nossos convidados. O Breno, ele é chefe de cozinha, ele tem bastante experiência nessa área, inclusive ele é diretor da FCI. FIC. FIC, F-I-C, que é a Federação Italiana Cuochi. de Cookie, que significa Cozinheiros. cozinheiro. Muito orgulho, porque a federação, eu sou da FIC Brasile, né, que é a Federação Italiana de Cozinheiros do Brasil. É uma entidade que na Itália tem aproximadamente 18 mil chefes e tem mais 18 delegações pelo mundo afora. A delegação brasileira é a maior delegação do mundo fora a da origem, que é a italiana, né? E nós promovemos, principalmente, assim, a tradição da cozinha italiana. Nós defendemos principalmente as receitas clássicas, que não sejam alteradas, que não sejam feitas de modos diferentes. São aquelas um ragu à bolonhesa, um carbonara, uma matriciana, uma lasanha, enfim, seja feita tirando os princípios, né? É muito comum falar assim, poxa, já pensou se um italiano apaixonado pelo Brasil, pela gastronomia, abre em Roma um restaurante brasileiro? E ele vai e faz uma feijoada, e em vez de usar porco, usa frango ou usa outra carne, né? Em vez de usar o feijão adequado, usa uma fava italiana, um branco, não vai enfim. ser a mesma coisa, Não né? pode, o brasileiro ia ficar louco, né? Então, as pessoas, inclusive, acham que eu sou italiano ou descendente italiano. Não sou. Não, né? Eu sou alagoano, filho de alagoano, neto de alagoano. Mas é fã da cozinha italiana, Mas, né? E mio cuore, né? O meu coração é italiano nas veias. Você chegou a morar na Itália? Eu morei um
período muito curto quando eu estava estudando, né? Eu passei um período em Firenze, que é Florença. Linda, maravilhosa, né? Lá eu trabalhei no restaurante Il Quattro Amici, Os Quatro Amigos, que chama traduzindo, e estudei ali, bem do ladinho da Catedral de Firenze. Do Duomo de Firenze, maravilhosa, Via Roma, linda, que é aquela... né? Ficava da esquina da janela da minha sala, eu ficava vendo o Duomo e os turistas lá embaixo. Aí eu estudei italiano para aprender a falar italiano e trabalhei num restaurante que ficava vizinho à estação Termini. Estação Termini, não, desculpa, de Roma. Estação Central de Firenze, de trem. E foi uma experiência maravilhosa, né? Onde eu fui realmente para buscar isso, a autêntica, a legítima cozinha italiana, que é o que a FIC mais preza, né? Legal. Robson, você é um sommelier também, muito experiente, né? A sua história... Você não é alagoano. Eu sou alagoano. Você é alagoano, mas morou muito tempo em São Paulo, trabalhou lá no Baby Beef Rubaiá, fez aqui a ABS e foi o primeiro da turma com grandes feras. Né? Inclusive o Breno também participou aqui da primeira turma de formação de sommeliers da ABS e você, então, alavancou aí o primeiro lugar, parabéns. E hoje trabalha aí no Maria Antonieta. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, como é que foi isso? Como é que um alagoano saiu daqui para São Paulo, para estudar vinhos, retornou e me fala um pouquinho do seu trabalho. Pois é. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? A Lei Augusto. É um privilégio, né, estar aqui batendo um papo com pessoas tão importantes da gastronomia alagoana. E, na verdade, eu sou alagoano, né? Eu sou do interior de Alagoas, Alto Sertão, né? Ah, é? Você é da onde? O senhor é de Piranhas. Eu sou de Pão de Açúcar, mas moro em Piranhas. Você é de onde lá? Fica próximo ali, uma cidade chamada Pariconha. Ah, rapaz, Passa de Delmiro Gouveia, em Água Branca, entra à esquerda, vai para Pariconha. Pariconha é a Paris do sertão. Aqui Pois eu falo Paris, é Paris Poeira, né? Lá no sertão é Parisconha, o que é Pariconha. Ah, pai, que maravilha. Então, eu morava no sertanejo, interior então, ali. Conterrâneo. E com 17 anos eu fui para Piracicaba. Foi o meu primeiro destino, né? Eu fui passar umas férias lá. Porque eu tenho muitos parentes lá, muitos tios. Inclusive, eu tenho um tio que tem restaurantes lá, hoje em dia, né? E meu primeiro emprego foi com ele. Eu fui passar umas férias lá e ele... já que você está por aqui... ele era barman de um bar... de alta sociedade, né? Um bar fechado, tinha música ao vivo, né? Nada de restaurante, não. Era comidinhas e coquetéis, que ele era o barman, e petiscos. E aí ele me convidou, falou, você vai ser meu assessor, você vai me auxiliar, me ajudar. Eu vou te pedindo, você vai me dando. Primeira experiência, né? Porque não conhecia nada, porque lá no sertão não tem, não tem acesso a muita coisa nessa área gastronômica. E aí eu fui pegando o jeito para a coisa, fui gostando. Depois fui trabalhar em outra choperia, que era bem conceituada, que fica na entrada de Piracicaba, na avenida principal, chamada Avenida Independência. E aí, ela é uma choperia mais moderna, atendia um público um nível mais alto. E trabalhei por 4 anos lá. Lá eu cheguei a garçom. Só que lá é uma cidadezinha do interior, né? Um pouco menor, é uma cidade bem gostosa de morar. Tem a Rua do Porto, a famosa Rua do Porto, né? Que os turistas vão lá comer um filhote. O filhote é um peixe lá da Amazônia, né? Todo mundo pensa que ele é pescado ali no Rio de Piracicaba, mas na verdade não é, né? Vem de lá. Um filhote é bem famoso, grelhado, com feijãozinho tropeiro, uma farofa, essas coisinhas. E aí depois eu tive que retornar aqui a Alagoas, alguns problemas familiares, passei uns 2 meses aqui e voltei para lá, só que eu voltei para São Paulo, para a capital. E nessa chegada a São Paulo, os meus tios, tem alguns parentes meus que trabalham nessa área de restaurante. Almanara, Rubaiá, e aí me indicaram, falaram, os melhores restaurantes são esses, né? E aí eu fiz uma ficha no Baby Beef Rubaiá. Naquela época era bem concorrido. Imagina, né? Fila, até hoje, né? A fila ia do outro lado. Até hoje. Ia do outro lado do quarteirão, de gente para
para entrar. Agora, o Rubaiá é uma escola, né? Você aprende tudo lá. E aí... Conhece ali o Rubaiá em São Paulo? Conheço. Maravilhoso. Então, espetacular. na choperia eu tinha chegado a garçom, e quando eu fiz a ficha lá pro Rubaiá, porque o Rubaiá, ele tem ele não pega profissionais, tipo um garçom direto, ou um maître direto, ou um sommelier direto, ele forma as pessoas lá, né? Se tiver interesse, sobe na carreira. E aí eu entrei secando prato. Naquela época nós fazíamos ali, quando eu comecei, nós ficamos um mês treinando com maîtres de lá, uma turma que ia abrir outra casa. Depois ele nos distribuiu nós nas casas. E aí eu comecei secando prato. Atrás ali, porque era muito movimento. Nós fazíamos ali no almoço 320, 350 pessoas por almoço. Chegava no sábado, na feijoada, que tem uma feijoada famosa. Famosíssima. Aquele buffet enorme, com tudo que tem direito ali, né? Nós fazíamos 700, 800 pessoas. Puxa e vida. o Baby Beef Rubaiá, da Faria Lima, é mais ou menos ali o tamanho do Maria Antonieta. Uns 250 pessoas, mais ou menos. Então, na época, quando eu trabalhei no começo, tudo era manual. Até hoje eu fico imaginando como que conseguíamos fazer 700 pessoas. Tinha vários maîtres, vários garçons, tudo escrito manual, aquela comandinha com três fichinhas, 3 linhas, uma ia para a churrasqueira, uma ia para a cozinha e outra ia pro garçom, ficava pro garçom para ele marcar a mesa. E nós conseguimos fazer tudo isso manualmente. Obviamente que tinha uma quantidade enorme de funcionários, né? Tinha muita gente. Maravilha. E aí você foi crescendo, depois aí já foi para garçom. Correto. Aí eu fiquei... eles chamam lá de montagem, né? Eu montava os pratos, aí depois fui para cominha. O cominha servia a couvert e bebidas. Como era o nome? Cominha. Cominha. Cominha é auxiliar do garçom. Auxiliar do garçom. Eu não sabia disso. Eu tinha isso. Sabia, Lê? Comecei de cominha, nos pratos, depois fui para cominha. Aí depois, se tiver interesse, cresce, né? Na empresa. Aí fui para garçom. Aí, depois de garçom, os restaurantes renomados lá em São Paulo, eles têm um bar de espera, né? Sim. E a pessoa fica na espera pra você tomar um drink, comer um petisco. E aí eu já tinha passado a garçom e o gerente, vejo que você se identifica bem com as bebidas, você tem um público que você gosta de... Você conhece bastante clientes, então eu vou colocar você no bar porque eu preciso vender petiscos, que está muito baixa a venda de petiscos. Sei. E aí eu fui pro bar. Aí no bar tem a adega. E aí eu comecei a trabalhar no bar com outros barmans, na parte de fora, ajudava na recepção e atendendo ali na frente. Como eu comecei a me interessar pelas bebidas, né? O sommelier executivo de lá, conforme o Rubaiá foi expandindo, ele falou que precisava de mais profissionais para atuar na área e me indicou um curso de sommelier. Eu fiz o curso na Sommelier School, primeiro curso, e não era ABS, não era um curso muito conhecido, era a primeira turma, mas era um curso completo. Então, nós tivemos aula com César Adames sobre charuto, nós tivemos aula de café, aula de cachaça. Já vi, então um curso bem completo, né? Você ficou quanto tempo lá no Rubaiá? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E de lá veio para Maceió ou passou por outro lugar? Depois de lá, eu saí do Rubaiá por volta de 2018, 2017. Sim. Porque é muito exaustivo, é muito trabalho, minha família foi crescendo, tenho 2 filhos, né? E aí eu estava precisando de mais tempo com a família. Aí voltou. Aí eu pedi para sair do Rubaiá, fiz acordo e pedi para sair. Mas, graças a Deus, de portas abertas, né? Eu tenho conversado bastante com o diretor de lá, o Gerson, que é uma pessoa... até hoje ele é o diretor de lá. Aí chegou no Maria Antonieta, não?
Não, aí eu fui para um restaurante francês. Aqui. Em São Não, Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo Em São ainda. Paulo. Um restaurante francês, um bistrô, que hoje é do Eric Jacan. É o... Meu nome. Savá. Savá. Porque o do Eric Jacan, como é o nome lá? É o presidente. Não. Presidente. O Savá é relativamente jovem para ele, né? É um bistrô que tem mais de 20 anos, mas na administração do Jacan tem uns 3 anos, acho, 4. E aí um amigo meu que trabalhou comigo no Rubaiá me chamou para trabalhar lá. E aí eu trabalhei uns 2 anos lá ainda. Nisso porque o horário lá era mais calmo, era mais tranquilo, eu conseguia conciliar com a minha esposa, porque São Paulo é complicado, corrido, né? Tem que se virar nos 30. Você ficou de sommelier lá? Aí lá, no caso, o Savá é um bistrô com 15 mesas, pequeno. Senhores que devem ter ido na França já devem ter ido no bistrô, né? Os bistrôs de lá, segundo o senhor Antônio, que era o proprietário, eles dizem que era daquele jeito ali. 15 mesinhas. Sim. Inclusive dizem que lá fora fica a dona na cozinha cozinhando e o dono atendendo. Maravilha. E eles conseguem, toda vez que ele voltava da França, ele me falava, não sei o que acontece aqui no Brasil, porque eu preciso de 5, 6 funcionários e eu vou lá na França e Só é a tem dona 2, né? e o dono e tudo perfeito. A dona na cozinha e o dono servindo, né? Isso é uma tradição, Abrindo né? um parênteses para falar, é porque a cultura é diferente. Então, você chega na Europa, o garçom não vai 3, 4 vezes na mesa. Ele, quando chega, você tem que fazer o pedido completo. Completo, verdade. Entrada, prato, sobremesa, já vai para a cozinha para elaborar. Exato. E eles dão atenção, o serviço é bem feito, mas não tem essa de ficar levantando a mão ou chamando, todo, não. Eles até verdade. nem gostam. Você tem que pedir tudo. Agora eu entendo, porque meu filho chegou da França e falou que foi maltratado no restaurante. A Luísa, a namorada dele, só queria ir para restaurante chique, ele contando, né? Mas se a gente chegava dos restaurantes chiques, a gente era maltratado. Eu não gostei. A nossa Se cultura justificar a nossa cultura, né? é De estar diferente. sempre... E a mão de obra também é muito cara. Então, geralmente, é o dono, o filho, a esposa que trabalha. É a família mesmo, né? A atenção aqui tem que ser maior. Aí depois, só para finalizar, depois saindo do Savá, eu fui pro grupo da Esquina, que é do chefe Vitor Sobral, que é português. Inclusive, ele tem em São Paulo uma tasca da Esquina, tem uma padaria da Esquina e tem em Lisboa também. E outros restaurantes lá também, um chefe bem renomado. Então, passeio ali pela culinária portuguesa também, né? Para complementar o currículo. E depois desse, eu vim para Maceió. Muito bem. Já veio preparadíssimo, né? Isso. E o Breno, que é bobo, não é nada de bobo, já chamou você lá para ficar no Maria Antonieta. Gente, vocês estão vendo que o papo hoje aqui está falando muito de restaurante e tal, e vai rolar muita questão de culinária, de gastronomia aqui, né, Lê? Isso. Então a gente vai fundo aqui, vamos... eu vou aproveitar aqui, Breno, já que você está aqui. Eu lhe considero um dos melhores chefes de cozinha daqui, não só do Nordeste, mas acho que do Brasil. Nunca fui lá no Maria Antonieta para dizer, não, essa comida hoje não está legal. Não. Todas as vezes que eu vou, a comida me surpreende e é muito legal lá o atendimento do pessoal. É uma grande tudo, referência, né? É Excelência de serviço. É muito bom. E você sabe que harmonizar a comida, e nós esse é um podcast de vinhos, harmonizar comida com vinhos é uma arte, não é verdade? Eu queria saber de você qual foi a combinação vinho e comida mais surpreendente que você já fez, né, que você descobriu assim, e por que foi surpreendente e por que deu certo. Muito legal. A gente tem, inclusive, umas confrarias que nós fazemos no nosso salão reservado lá, que todo o serviço sempre é harmonizado. E sempre é um desafio, né? Porque eu falo muito que a harmonização, você chega numa terceira sensação, porque você tem a sensação da comida em si, do que vai ser servido do prato, do vinho, e quando essa harmonização é bem feita, se chega a um terceiro elemento, uma terceira sensação de prazer de uma excelente harmonização, que pode ser por contraste, como pode ser realmente por características, por semelhanças, né?
Aí a que mais me surpreendeu justamente é você do vinho de sobremesa, o vinho doce, que pode ser harmonizado e que é impressionante como realmente se casam com, por exemplo, um queijo como um gorgonzola, um queijo azul. Fica maravilhoso. Então, Eu fiz essa só harmonização vivendo ontem. a experiência, porque de diversos jantares que eu fiz, eu sempre usava um chocolate, uma coisa mais doce, com fruta, com alguma coisa, sempre com os vinhos de sobremesa. Os E quando- opostos são uma coisa que deu muito certo. e quando foi Pelo feito menos em legal. culinária, né? Pois é. o queijo eu fiz com gorgonzola e um salterne, ficou realmente uma coisa alucinante, assim, Puxa vida. de surpreender e de realmente encantar com bela harmonização mesmo. Pegando o maravilha. gancho aí na harmonização, eu fiz uma harmonização, porque no Baiano tem buffet de feijoada na quarta e no sábado. Ah, Então eles têm aquele leitão a pururuca, né? aham, Aquela casquinha deliciosa. A carne, ela é gordurosa, né? aham. Mas ela não é intensa, ela não é tão pesada, né? Então a harmonização que ficou muito boa com espumante ou rosé ou tinto. A feijoada, A a pururuca. O leitão, a pururuca leitão. com Leitão a a... pururuca. Porque com espumante. Porque a carne ela dá aquela sensação de peso, né? Da gordura. Uhum. E o gás carbônico do espumante limpa aquela gordura. Uhum. E o vinho não vai suplantar Isso. a carne. E nesse exemplo eu vou trazer para cá, né? É? Um prato que nos dá muito orgulho, é o único prato que não é italiano do restaurante Maria Antonieta, que é o camarão do Bar das Ostras. Ah, Que você faz lá esse camarão? Faço. Rapaz, Regional, olha, prato eu regional sou de Alagoas, muito pra quem pra- não com conhece. muito Não, orgulho. eu conheço e eu faço. Eu faz? muito bem. Você é minha cozinha, espécie. Augusto? Muito mal, mas esse camarão eu faço bem. Todo mundo lá que vai lá em casa, pelo menos no Natal, no Ano Novo e tal, geralmente eu faço aquela receita que eu peguei que era da Sococo, né? Tem uma história que achava que tinha leite de coco e na verdade não tinha leite Não de coco. tem leite Eles de pagaram coco, uma fortuna, parece aí na As receita. filhas da Dona Carlina que estavam morando em Natal, elas Aham. vieram, eu participei do workshop, foi maravilhoso. E realmente, quando a gente perdeu o camarão do Bar das Ostras em Alagoas, né? Porque a Dona Carlina morreu e seu Pedro, que eram os pais, né? As filhas até empreenderam aqui, abriram próximo lá ao pronto-socorro, no Trapiche. Isso, trapiche, eu cheguei Depois lá chegaram, eu também cheguei a comer quando elas abriram ali na Jatiuca, Sim, próximo à também. curva do hotel ali por Aham. dentro. E terminaram que não se deram bem e decidiram sair de Maceió, foram para Natal. E lá em Natal, uma trabalha com cozinha industrial, assim, refeições, mas as outras nem trabalham mais na área da gastronomia. E a Sococo acreditando que tinha, né? Aham. O leite de coco as convidou e fez também, junto com o governo do estado, o projeto de tombar. Então, a receita do Bar das Ostras ela é tombada com um patrimônio imaterial do estado de Alagoas. Para quem não sabe, quem não é de Maceió, de Alagoas e não conhece, é um prato muito antigo. Eu era pequenininha quando esse restaurante existia e ele fazia um sucesso absurdo. As pessoas iam para esse Falar isso, restaurante. o povo vai saber sua Bar das idade, né? Ostras. Mas é pequenininha. É, pequenininha. Só para comer esse camarão maravilhoso. Aí, Breno, me conta pra gente. Eu tive o prazer de aprender com elas, com as 5 filhas, né? Porque ninguém sabia a receita. A mãe guardava realmente as 7 Ah, você chaves. aprendeu direto com elas? Com elas. Puxa Eu e vida, mais então eu acho que foram quase 40. Breno, eu preciso provar esse prato seu, então, Pronto. lá, para ver se o meu chega pertinho. E- o meu todo mundo elogia, viu? E quando eu Mas aprendi. não tem como não elogiar, é muito gostoso, né? Muito. É E quando eu bom. aprendi, eu digo, meu Deus, como é que eu vou colocar um camarão no meu restaurante italiano? Uhum. Eu membro da FIC, Pois né? é, Que né? tenho que resgatar as ideias. E tem farofa, Sim. tem a farinha, né? Tem arroz. Como é que eu vou colocar, né? Aham. E aí? Aí eu rasguei o que eu imaginava de não vai entrar e colocou até em homenagem a Alagoas. Sim. Né? Nós somos alagoanos, nosso negócio são em Maceió, apesar de eu ter um armazém lá no Recife, né? A nossa base é aqui, nossa família é daqui. Eu digo, não, eu tenho que também ajudar a preservar essa receita, né? Já que é nosso patrimônio. E então, infelizmente, eu digo aqui para que as pessoas saibam que eu acho que deveriam mais restaurantes oferecerem no cardápio o Bar das Ostras. Hoje acho que são muito poucos, acho que 4 ou 5 só que colocam no cardápio. E eu tenho muito orgulho de fazê-lo e quem come fala que está muito bom. Opa, E eu preciso comecei esse lá, assunto preciso do provar. Bar das Ostras para falar da harmonização que ele falou
Que Lá era do justamente a porquinho lá, né, pergunta do que eu ia leitão. fazer, né? Isso. Qual é o vinho que harmoniza Pois é. com esse prato? Então, Porque nós... quando- antes de você concluir, tem um amigo meu que está sempre lá, ele é muito assíduo no Maria Antonieta e ele sempre está comendo com vinho tinto esse prato. Tá. Eu só falto pular em cima do pescoço dele, mas vamos lá, qual o É. vinho que harmoniza bem com ele? Se ele toma com um vinho tinto não tão Pesado. intenso, não. Mas aí, a gente pode, né? Mas não seria realmente o ideal. Nós corremos para algum branco, alguma coisa, mas realmente ele fica muito bem, ele harmoniza muito bem com espumante. Exato. Porque justamente a borbulha, né, que tem o gás carbônico, você quando põe, além do servir um branco para o crustáceo, que é o camarão, ele limpa, né, as papilas todas e ele Isso. dá aquela limpada, porque ele tem muita gordura. O Tem molho do bastante bar das ostras, gordurosidade, É a já manteiga. que Você o que camarão faz e da a manteiga, né? bastante, Muita né? manteiga. Então, manteiga. Manteiga. Como o francês fala, né, o segredo da cozinha italiana, da cozinha francesa é manteiga e manteiga e manteiga. Muito bom. E além do espumante, poderia ir um rosé ali? Sim, né? pode ir um Muito rosé bem. e até um tinto, desde que ele seja mais um pinot noir Pouco tanino. Boa pouco acidez. tanino, né, com boa acidez. Boa acidez. Indo Boa para acidez. rosé, um rosé da Provence. Também. Que tem mais estrutura. Gente, então nós trouxemos 2 vinhos aqui maravilhosos, são 2 vinhos brancos que nós vamos servir para os nossos convidados e vamos pedir aqui a opinião de cada um deles. Eu ainda não provei também ali nenhum dos dois, nem você. Eu acho que você nem sabe quem é quem aqui. Você E no final, como é de praxe, nós vamos aqui dizer qual foi o vinho que nós mais gostamos. Né? Hoje temos aqui sommeliers, no plural, Sommeliers. sommeliers experientes, né? E aí nós vamos saber qual dos 2 vinhos hoje que vai vencer essa batalha. Vamos lá, queria pedir ao Robson para servir então esses vinhos. Vamos sim, com licença. Esse é o número 1, vamos lá. O número 1 é sempre o da taça da esquerda, então. Tá. vinho número 1, Robson, falando enquanto ele está servindo a gente aqui. Vamos A gente lá. sabe que o Maria Antonieta é referência em Alagoas, não só pela gastronomia, É o da esquerda, né? mas Deixa eu também não- pela deixa eu não trocar, excelência colocar em isso aqui. serviço, né? E o Robson é uma das estrelas lá do Maria Antonieta, sommelier que faz um serviço Da extraordinário. esquerda, Breno, cuidado para não confundir aí um com o outro. E eu queria saber, inclusive, assim, Breno e Robson, qual o segredo, né? O segredo de tanta foi? excelência Você nesse se viu? trabalho que Esse. vocês fazem. Fica do seu lado esquerdo. então. Tá aqui esquerdo. Tá comigo Tá aqui. comigo. Vamos lá, o outro? Pode servir Pode os ser dois e a servir o gente já... Enquanto isso, o Breno vai... Pronto. Olha só. Você falou pode servir o outro e colocou sua taça para frente. E ele não lhe serviu, Isso. porque os serviços servem primeiro às mulheres. Ah, Tá. muito bem, muito bem. Desculpa, vindo da direita. A não ser quando se pede o vinho, né? Quando Não, você está vamos numa lá. mesa que Vamos você lá. escolhe o vinho, então o sommelier tem que servir primeiro a pessoa que faz a prova, né? Que pede o vinho, ele faz a prova, o vinho estando apto para ser consumido, aí ele volta então a servir primeiro as damas, dessa forma. Num restaurante em que você, numa mesa que tenha À direita, Robson, cuidado para não... mais de uma pessoa, cuidado para não misturar, ele tá, Você o aqui, Augusto está aí, preocupado com o esquerdo, o Você direito, não... Tá tranquilo aí? Mas pela cor a gente já vai, porque o segundo vinho seguido ele tem primeiro uma vinho tonalidade esquerdo, mais... Mais escura. Mais escura. Primeiro vinho esquerdo, segundo vinho direito. Isso, viu? Então, assim, primeiro, a pessoa que pede o vinho ao garçom ou ao sommelier, é ela que vai fazer a prova. Não importa se for mulher ou homem ou uma pessoa mais jovem da mesa. Isso. O serviço correto, ele ao pedir o vinho, o nosso sommelier vai buscar o vinho e já sinaliza para o garçom. Então, o garçom já tem que providenciar as taças corretas para aquele vinho que foi escolhido. Que existem taças diferentes para diferentes tipos de vinhos, né? Isso. Se precisar do apoio de abrir, ou de decantar, ou de aerar, ele já providencia o gueridon, que é o carro de apoio, se a mesa não tiver suporte, ou na própria mesa. Se for um vinho branco e precisar estar fazer uma salmoura, um gelo, também o garçom vai providenciando enquanto o vinho é buscado na adega. Pego na adega. Ao chegar, o serviço correto, tem que ser apresentado o vinho com o rótulo para frente, apresentado falando, senhor, um Barolo, de Ângelo Gaia, 2020,
Tem que ser dito para ele, porque alguns clientes podem pensar num vinho, ter pedido outro, e o vinho depois de aberto já foi aberto. Não dá para voltar. Então tem que ser mostrado o rótulo e falado exatamente da uva, o produtor, o ano da safra, o cliente acena concordando. Ele tem que abrir o vinho na mesa com o rótulo voltado também para a pessoa que pediu. Retira a tampa da cápsula superior, coloca no bolso, né? Saca a rolha sem ficar girando a garrafa, tirando o rótulo da frente, coloca a rolha próximo ao cliente para ele cheirar a rolha, que alguns acham que é frescura, mas não é. A rolha tem que ser cheirada porque existe um fungo que pode afetar a rolha, que dá aquele cheiro de papelão molhado característico. Então, o vinho... Então, ele foi contaminado, o vinho não pode ser servido. Então, é colocado do lado do cliente, ele serve a prova para o cliente e depois segura o vinho na mão, olhando para quem pediu o vinho. Após a prova sinaliza que está bom, aí ele vai servir o vinho primeiro às mulheres, por idade, pela aparência ele vai servindo da mais velha para a mais nova, depois ele vai para os homens, do mais velho para o mais novo, para por último servir a pessoa que pediu o vinho, que foi o primeiro a provar. Existe só uma exceção nesse caso. Se tiver alguma autoridade religiosa na mesa, que ele saiba, né? Um padre, uma freira, ou se ele está na mesa, ele apresenta aqui o pastor, né? Porque às vezes ou é o padre que está vestido com uma vestimenta normal, ele sabendo que é uma pessoa religiosa, ele tem que ser o primeiro a ser servido, antes de qualquer mulher, independente da idade dele. Então, a sequência é, depois da prova, a mulher que está na mesa, depois primeiro a autoridade religiosa. Caso haja. Quando se quebra o protocolo para servir primeiro a autoridade religiosa. Então, a autoridade religiosa, a mulher, o mais velho... A mulher também da mais velha. Qual é o mais velho? Hoje todo mundo usando botox e pintando o é. cabelo. Vai pela aparência, né? Pode errar, mas aí pelo menos ele não vai se ver uma moça que parece ter uns 20 com outra que já tem uns 40, né? Então ele vai dar de 40. Pode ser que ele sirva de 40 primeiro que é de 50, tá bem? Ele já consegue dar de 50. Parabéns pra ela, né? Mas você vai lá. Mas você vê, gente, que sempre... por exemplo, ele tem que servir no sentido horário. Então, se a mesa, tem as mesas que fazem as mulheres, né, tomando da Luluzinha e do Bolinha, né? Outros já ficam casais. Então, ele tem que sempre, pela mais velha, ele não pode estar voltando no sentido anti-horário, sempre no sentido horário. Quando a mesa permite. Se é uma mesa de canto, né, ou que de sofá, não pode, ele segue a sequência como ele puder. Mas se ele pode arrodear, ele arrodeia a mesa sempre no sentido horário. Tá vendo que servir realmente é uma arte, né? A quantidade de vinho que põe na taça, técnica, né? tudo isso é serviço. Só fazendo um breve complemento, a intenção de... quando nós servimos, o cliente escolhe... Na verdade, o ideal é que o cliente peça auxílio, né, para o sommelier no restaurante, né, para que ele possa fazer a melhor indicação. Acontece muito que tem muita gente que fica ali meio acanhado e fica com medo do sommelier colocar um vinho mais caro e tudo mais, né? Mas a intenção é que ele procure o sommelier e pergunte, estou procurando um determinado vinho, uma determinada faixa de preço, que harmonize com tal prato, né? Depois de escolhido, que nós fazemos o serviço para fazer a prova, a intenção é do cliente provar para saber se ele não está estragado. Não quer dizer que ele não goste, porque às vezes ele não pede auxílio e ele pede o vinho. Só que aí ao servir ele não gostou do vinho, né? Pode acontecer do cara querer mandar retornar o vinho. Só que a intenção de colocarmos o vinho para fazer a prova é para ele ver se não está buchon, se não está oxidado, se não está vinagrado, isso. Se ele não gostou, a história é outra. Eu já fiz isso com você lá no Maria Antonieta. Você não lembra, mas... Foi? Algumas vezes eu fui lá e pedia sempre, inclusive para você provar o vinho, para ver se o vinho estava apto. Porque eu acho que a gente tem que prestigiar o sommelier da casa, né? Então, que as pessoas, além que está ali para isso, então se você tem um profissional, vamos utilizar o profissional. Pedir indicação de um vinho, você me fez, eu comi uma bisteca à la Fiorentina,
né? E o vinho, eu não me lembro, mas foi um vinho bem legal. Não sei se foi um Brunello de Montalcino, foi um dia especial. Eu não me lembro, mas eu acho que foi uma harmonização clássica que nós vamos conversar mais daqui a pouco. Deve ter sido no começo, quando eu cheguei. E eu pedi para você, você fez um show lá e tal, e as pessoas... É bom porque essa experiência, né? Encantam as pessoas que estão na mesa. Isso é muito bom. Mas falar em provar de vinho, vamos para a batalha? Vamos. Eu queria que o Breno descrevesse um e que o Robson descrevesse o outro. Fizesse uma breve descrição, né? Não precisa se alongar muito, mas e dizer a sua impressão de um vinho, ele daria do outro. Para a gente ver escolher o qual. O primeiro da esquerda, o primeiro que foi servido, né? Vamos lá. Então eu faço a da direita, né? Isso. Silêncio. Muita concentração. Eita, Robson. E aí? Ó. De tonalidade, né, e de visual, ele é um vinho, realmente ele tem um amarelo bem com pouca intensidade, né, mais claro, né? É um palha claro. Ele tem uma personalidade muito legal que eu gostei, achei ele um vinho legal. Um bom vinho. Tem uma acidez, tá equilibrada a acidez dele. Senti um leve amargor também nele de final. Uma boa persistência. Em boca, senti assim uma coisa como umas frutas brancas, pera. Bastante aromático. É muito aromático, narina. Aromático. Tem na boca... Cidade aromática Na boca ele tem um certo corpo. Ele é de médio corpo, não é tão leve. A acidez bem elevada, ele tem uma persistência também, né? Para falar dessa uva... Novo Mundo ou Velho Mundo? O que você... Eu acho que ela é Velho Mundo, tá? Vamos ver. Velho Mundo. Mas... Arrisca aí a região, não? Se quiser. Se não quiser, fica à vontade. Eu não senti o amargor, mas eu acho que também também não pode ser senti o amargor, por causa da pimentinha que a gente tá comendo aqui. Tem uns... ele tá a temperatura dele tá um pouquinho acima também. Deve estar aqui a uns 10 graus, mais ou menos. Por aí, 10, né? 11 graus, né? Por aí. Mas eu achei assim, um vinho muito equilibrado. Tudo que você falou, eu concordo. Vamos lá pro segundo? Segundo, né? Eu tô fazendo o inverso, tá? Comecei pelo segundo, tô no... Você vai avaliar o segundo, então você começou pelo segundo, né? Já é outra tonalidade, né? É outra pegada em tudo. Tô curiosíssima para saber que vinhos são... Quais são Nossa, esses vinhos. e narina é super... Tá com cara de Velho Mundo mesmo. Esse segundo vinho é surpreendente. O Robson, você vai... Maravilhoso. Gostou ali? Maravilhoso. E aí, Robson? Bom, esse segundo vinho, ele vai para a categoria de vinhos doces, né? Eu diria Eu achei ele que... meio seco. Meio? Você acha ele suave? Eu achei ele... Ele Já tem um com residual de um açúcar residual de açúcar pouco bem maior, alto. né? Mas eu não achei que ele seja residual um vinho que tem doce, ele, não. açúcar Ele bem, tem boa acidez. Sim. Eu vou pro Velho Mundo.
por conta dessa acidez, que diminui esse doçor. Eu vou para Velho Mundo. E se eu fosse falar de uma uva... O mais fácil, né? Esse doçorzinho assim. Agora ele tá com... Agora eu já tô pensando em mudar de... Fica à vontade. Depois do segundo gole já tive outra percepção. E é um vinho, e o mundo do vinho é isso. É Pode- bom pode porque se você meter, vai, não? pode, claro. Aqui é Volto bate-papo. pro Novo Mundo. Se não for só de uma uva, for um blend, a Gewürztraminer deve estar aí, né? É bem aromático. Não, eu volto, Pelo narina e a doçura também do que que ela apresenta também, eu né? volto por um Riesling sul-americano. O Ele segundo tem Riesling acidez, mas sul-americano. não tem essa acidez pungente que tem Uhum. no Velho Mundo, né? Por conta do clima. Tá. Deixa eu dar a sua opinião primeiro. Não, tranquilo. Depois eu vou dar a minha opinião. Concordo que deva ter uma Gewürztraminer aí. Os dois são muito aromáticos. O primeiro, eu não acredito que seja, mas é algo muito parecido com a Sauvignon Blanc. Mas eu não acredito que seja ela. É alguma uva aromática também, assim como ela, com a mesma acidez. E o segundo me surpreendeu. É algo diferente do que eu já tomei. Uhum. Pois é. Vamos Por isso lá? que não é bom eu- falar da uva, né? Porque... Eu vou falar um pouquinho. O primeiro, ele é um varietal, né? É um vinho que me agradou bastante. Primeiro, antes de eu colocar minha opinião, a Batalha dos Rótulos. Qual foi ou qual que vocês gostaram mais? Né? É o primeiro. Também vai muito de gosto, né? Isso, claro, né? Eu, em termos de tinto, eu adoro os tintos mais potentes, né? Com mais taninos, um taná, o Malbec me apaixona. De branco, eu não gosto muito dos vinhos que puxam mais pro doce, né? Eu gosto mais dos vinhos secos. Então, o primeiro, para mim, seria o meu vinho escolhido Isso. para tomar. E para você, Robson? O primeiro vinho. O primeiro. Mais Pra você, delicado. É uma escolha difícil, porque eu acho que os dois são para ocasiões diferentes. Isso. Mas eu vou Duas ficar com esse, que propostas. para mim é novidade. O segundo. segundo é. Muito bem. Como eu sei, né? Agora, eu não sabia ali, mas aqui já identifiquei os dois, claro. Né? Mas o primeiro vinho, eu achei assim, um vinho muito equilibrado. Vinho maravilhoso. Uma acidez média, né? Mas aromas de frutas, a gente fala de frutas de caroço, que o professor fica bravo quando a gente fala disso, mas uma pera, uma maçã. Muito aromático, você sente aqui muito aromático, então uma uva bastante aromática. Em equilíbrio, né? Não sobressai. Tá redondinho. Álcool equilibrado, acidez, perfeito, um vinho maravilhoso. O segundo vinho é um vinho surpreendente, eu não achei que ele era tão doce, né? Porque eu achei que quando eu vi lá, meio seco, mas bom. É um blend de uvas, a gente vai olhar agora. E a Riesling, né? A Riesling, ela dá um certo doçor. Alguns Rieslings, principalmente lá da região da Alemanha, você tem uns Rieslings com um pouquinho mais de doçor. Falta né? um pouquinho da nota petrolífera, né? Aqui não tem porque ele não é um Riesling sozinho. Né? Mas Aqui é um corte. se averiguar um pouco. Eu achei ele menos aromático do que o primeiro, né? Menos Ele é menos aromático, ele Primeiro. não entrega tanto, mas na boca tem um doçor acima da média que teria que ser uma para você harmonizar com alguma coisa. E aí o chefe Breno está aqui, poderia dizer aí a harmonização desse vinho. Mas antes, deixa eu revelar aqui os vinhos. Você pega para mim aqui, Felipe, para a gente revelar. Experimentando aqui da nossa tábua da Mr. Frios, maravilhosa. Deixa eu ver aqui, se foi o primeiro ou se foi o segundo. Esse foi o primeiro, a surpresa. Gente, o primeiro vinho, então, o que na opinião minha do Breno é o vencedor hoje da batalha. Novo Mundo. Ele é um Alsace Grand Cru, né, de um Gewürztraminer. O produtor é Mamborn, né? Então, do Velho Mundo. do Velho Mundo. É um Michel, aliás, É o Michel Michel Fonet, é o produtor, é um Michel Fonet, é um Grand Cru, Mamborn, Gewürztraminer.
Da Alsácia, não. Alsácia. Eu devia ter adivinhado Gran Cru esse vinho, Alsácia. né? Pois é, porque esse é um vinho que é distribuído aqui pela Alê. A Alê é quem distribui aqui esse vinho. É um vinho maravilhoso, da safra de 2018. Eu vou colocar um pouquinho mais Eu aqui, também vou porque querer mais um Muito bom. não é todo dia. Eu não chutaria. Eu não chutaria por conta da... Eu pensei não, sabe? Mas se eu falar Alsácia aqui, eu Tá tão posso amarelo. dar uma furada tão grande que eu vou ficar calado. Gente, Acho será que nós vocês trocamos troquem. aqui o vinho? Trocou Peraí, o deixa eu vinho. ver aqui se está trocado. Me dera que Não, o vinho esse é o errado. segundo vinho. Esse Esse é o segundo. segundo. Esse é o segundo. Esse é o Da segundo. segunda. E eu ia arriscar dizer que esse segundo, ou era um Esse vinho... é o segundo vinho, É o gente. segundo vinho. Esse é o segundo vinho. Ou era um vinho top, ou era um vinho até de baixo, assim, qualidade, que ele pode, na verdade, até ser as Aham. duas coisas, Oscilar. porque você... É aquela pegadinha, Esse é o né? segundo vinho. Então, gente, o principal, então, veja bem, ganhou de um Gran Cru da Alsácia. Não é possível. Nossa, em boca e Pra cegas. vocês, Não né? é? Pra Pois você, pra você, o Gran Cru da Alsácia. Mas é um vinho também maravilhoso. Mesmo Maravilhoso. Também da Alsácia. Né? Ele é um gentil Rugel. Ele é um blend de Sylvaner, de Gewürztraminer, de Riesling e de Pinot Blanc. Então, é um vinho também muito famoso lá da Alsácia, da região da Alsácia. E aí, na nossa opinião, ganhou do Gentil. o gentil da Alsácia, do Gewürztraminer Gran Cru. Vou botar um pouquinho mais aqui desse. Esse aqui é um pouquinho mais. E no desafio de harmonização, Agora vamos lá. pra provando o harmonização. vinho, né? Mais um pouco, Eu até arriscaria dizer que o segundo vinho, que tem um final um pouco adocicado, ele harmonizaria tanto com a lagosta nossa aquela lagosta de ervas, pela própria doçura da carne da lagosta. Da lagosta, né? E como até com alguma coisa com queijo, um ravioli de queijo, com um molho de queijo, indo até alguma sobremesa, tá? Também ele poderia harmonizar Ele também. tem um residual Poderia de não, açúcar ele pra harmonizará também pelo Será que tá pegando próprio... aí na câmera? Vamos ver. Sim. Pega aqui os vinhos. Coloca ali, ó, na mostrar frente, aqui. fica mais fácil. Gente, deixa eu mostrar aqui. Dá pra pegar essa câmera aqui? Pronto. Esse aqui tá pegando bem. Esse aqui é o Alsácia Gran Cru, que tem esse residual de açúcar aí um pouco Ele é bem marcante nesse... bem nesse- marcante, é verdade. Então, Não esperava. Esperava esse que fosse também não. mais seco. Eu e esse consideraria gentil como também da Alsácia, um vinho doce. 2020. O gentil com um peixe, pode ser até grelhado, né? O nosso salmão, que tem mais intensidade também, mas que sai com legumes. É uma coisa bem, assim, no nosso clima, né? De que nós temos calor quase que o ano todo, e no verão esse vinho você comer com alguns frutos do mar grelhados, que a gente tem o hábito de fazer, né? Uhum. Combina muito bem, tá? Acompanhado de legumes e batatas. Vai ser um primor de harmonização. Breno, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui tem, por exemplo, a gente colocou aqui ingrediente estrela. Qual o ingrediente que você mais gosta de trabalhar e qual o vinho que você harmoniza com esse ingrediente que dá um casamento perfeito? Tá? Eu particularmente, gosto muito de trabalhar com as carnes, né? Então, no próprio restaurante a gente tem os cordeiros, você falou que quando teve lá degustou a nossa bisteca fiorentina, né? Maravilhosa. Nós temos agora a tagliata, que é uma receita clássica italiana, né? Que a gente usa um corte próximo ali ao contrafilé e a gente serve ela já cortada. Tagliata em italiano quer dizer cortada, fatiada, né? Então eu gosto muito das carnes grelhadas, né? A gente tem um charbroil, onde a gente grelha essas carnes, dá um sabor que mantém toda a carne mais... Ela sela e a carne não perde seus líquidos, né? Então ela fica bem saborosa. E, lógico, harmonizada com um belíssimo vinho tinto, encorpado, um vinho tinto potente, né? Qual é o seu vinho preferido? Eu gosto muito da uva Malbec e também da Taná.
Eu adoro um bom taná uruguaio, né? Maravilhoso. Tem um Garzon que fazem grandes vinhos lá, mas assim, um taná bem feito, né? Porque um produtor que eu gosto muito é H. Stagnari. Stagnari. Stagnari é muito bom também. Muito bom. Faz parte da nossa carta lá. A gente faz também? Tem vamos falar da carta do Maria Antonieta, que é fantástica, completa, né? Hoje a adega do Maria Antonieta é uma das mais impressionantes do Nordeste. E, Breno, conta pra gente como é Desculpa a seleção a falta do de Brasil. Eu vou falar agora a falta de modéstia, né? Eu garanto a vocês que a carta de vinhos do Maria Antonieta está entre as melhores do Brasil. Do Brasil, é isso aí. Não tem restaurante no Nordeste que tenha alguma carta próxima à nossa. E existem, lógico, no Brasil restaurantes que têm cartas fenomenais acima da nossa, mas a grande maioria não tem. São quantos rótulos hoje? Nós hoje temos, fala Robson, você, acima de 800 ou de 600? Estamos em 700 e pouquinho. Já chegamos a ter em torno de 800, de 600, rótulos é muita 700 coisa, rótulos. Como é que é feita a seleção desses rótulos? Bom, o Dedé, né, nosso irmão Dedé, ele que cuida da elaboração da carta. Então, não só elaboração, como compra, né, controle de estoque, e ele passa pelo crivo dos nossos sommeliers, né, meu como responsável pela cozinha, e Robson, Romilton, Juarez, Oscar, Rose, sempre que vai ser incluso algum rótulo, a gente prova, degusta, e até brinquei aqui antes, né, que fala assim, pelo amor de Deus, esse não, né? Ou então a gente fala, pelo amor de Deus, esse sim, ele é maravilhoso, tem que fazer parte. Lógico que uma carta tão extensa como nós temos, não adianta colocar mais um, né? Então, digamos assim, Malbec, nós temos 15 a 20 rótulos, 30 rótulos, né? Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Então, a gente preza muito por novidades, uvas diferentes, países produtores diferentes, porque não só nós temos uma quantidade muito grande de rótulos, como nós temos de países. Então, além dos grandes produtores de vinho e famosos, Itália, França, Espanha, Portugal, África do Sul, Austrália, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos hoje são os principais. Nós temos o quê? São ao todo 19 países que a gente tem. 20 mais. Então a gente tem vinhos hoje da Albânia, do Líbano, Israel, da Síria, da Romênia, da Moldávia, da Bulgária, da Hungria. Isso aí eu sei esses aí eu sei quem foi que levou para lá também, né? Pois nossa querida. E buscamos sempre isso, né? As pessoas poderem provar e degustar coisas novas e diferentes, né? Outra coisa que nos dá muito orgulho é o seguinte, apesar de nós termos 700 rótulos, é muito difícil um cliente abrir nossa carta, pedir um rótulo e falar, nós não temos. Normalmente acontece, não vou dizer que não acontece, não é? Principalmente quando a gente vai sair da carta, mas normalmente todos os vinhos nós temos. Outra coisa muito legal é o seguinte, nós temos em quantidades, então você vai fazer pedir um vinho e depois acabou, só não tinha não é horrível, às vezes você vai, nós somos em 4, a gente pede a primeira garrafa, adoramos, 4 bebedores de vinho não vão ficar em uma garrafa. A gente pede a segunda e fala, senhor, aquela era filho único, não tem outra, né? Então a gente sempre tem. E no caso, e quando é a última garrafa, antes de abrir, já avisa, a gente avisa, senhor, essa garrafa nós não temos para reposição. O senhor vai tomar outra, o senhor, né? Ou você vai querer tomar mais de um, eu posso indicar um outro vinho, ou o senhor pode escolher um outro vinho que tenha. Qual a sensação de trabalhar com uma adega dessa, Robson? É maravilhoso, né? Porque para mim, eu não tenho dificuldade com escolha, com indicação, né? Porque eu tenho tudo ali. Tem tudo, né? Então, é verdade. Você tem... A dificuldade é mínima, é muito pouco. Você tem ali opções das mais acessíveis até as mais exclusivas, vamos dizer assim. Quais são as opções mais acessíveis e mais exclusivas que você tem na sua adega? Na carta do Maria Antonieta, digamos que o maior consumo fica ali entre 120, 150 até R$200.
98% das isso aí. vendas é nessa Agora, nós temos vinhos de faixa. R$80 a R$15.000. Tem uns lambruscos que chegam perto de 60 por volta disso, né? 60, Tem 72. 70 o quê? Reais. Sim, reais. Reais. É um lambrusco lá, né? Nós Tem temos. saída outra- lambrusco lá? tem pra todo gosto. Tem muita gente que gosta de tomar um lambrusco. Docinhos, mais docinhos. É o público que não tem Tem o lambrusco costume tinto, ainda. tem o branco, enfim. E o mais caro que você tem lá, qual é? É o Maceto. É o Maceto. 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 Maceto é um super toscano. Maceto, M-A-S-S-E-T-O. R$15.000 é esse? 15. É R$15.000. Nós essa garrafa. temos 2 safras de Maceto lá, 2004 e 2007. Já tomou Que um Maceto maravilha. no Maria Antonieta? não. Eu tomei já um Tianello. Já do Super Toscano, já tomei um Tianello. É uma Fui para Itália, trouxe 2, tomei um. Não, E quero o saber outro se está você tomou guardado no Maria Antonieta. para quando vocês forem lá me visitar em Piranhas, a gente abrir a garrafa do Ele Tianello. vive falando Eu trouxe isso, também o mas Brunello nunca Biondi convida, Santos. de verdade, Ah, né? Que também é Que é o maior maravilhoso. produtor e quem criou o Brunello foi o Biondi Pois Santi. verdade. Nós temos o Biondi Santi em nossa adega e inclusive tivemos o orgulho e o Robson foi que teve o prazer de abrir um Brunello de Montaltino Biondi Santi reserva 1971. Foi mesmo. Ah. Abriu ano passado, 22. 1970. Acho Era que foi 70. ano passado, 1970. Você tem que fazer a Abriu prova com desse 50, vinho, né? com certeza. 53 anos claro, de produzido, ele abriu Poxa, com velho. todo o serviço correto, né? Estava delicioso, um néctar. Maravilhoso. Imagino, Vocês viu? recebem também muitas personalidades, muitas celebridades no restaurante, né? Sempre. Sempre. Então, assim, vocês podem citar pessoas que estiveram lá e que para vocês é um grande orgulho terem servido essas pessoas? Maceió recebe muito pessoas turistas, né, que vêm a passeio e também vários artistas que vêm para apresentação em teatro, né, shows musicais. Então, assim, em Réveillon vem muita gente, né? Então, tiveram já esses artistas, Dezembro, cantores. janeiro, sempre. Quem foi lá e que é um grande apreciador de vinho foi o Toquinho. E ele ficou encantado com a nossa adega. O Bel Marques também chegou Ele volta a e meia, ter ele uma vai lá. importadora de vinhos e importava e adora vinho também. Trabalhou com vinho também. Ele sempre vai fazendo show em Maceió ou até próximo. Milagres, uma vez ele estava em Milagres e foi para lá, né? Sempre, Gosta muito. Sempre vai também o pessoal do teatro, né? Vai muitos artistas, né? Malvino Salvador, aquela chefe de cozinha, a Que foi lá, a Carole, Carole. sempre vai Teve lá. lá, quando e se tem- cantou porque também. em Maceió tem muitos eventos, né? Então, A Carole comeu o raviolone Douro. Raviolone Douro. É Sim. aquele que você serviu. Tem eu esqueci, eu acho que esse é o nome. é ele mesmo. Que é ele mesmo, pronto. Ele serviu isso numa degustação que foi feita lá numa confraria, na área de confrarias lá, do Maria Antonieta, e eu fiquei encantada com essa entrada. Conta pra gente um pouquinho sobre ela. Essa receita, ela foi encontrada num livro de receitas dentro de um mosteiro na Itália em 1642. Os monges, era aquela coisa reclusa, né, que eles ficam, né, fechados, né, e esse mosteiro terminou sendo vendido, né, e aí encontraram esse livro lá de receitas e tinha a receita do raviolone Douro. Raviolone porque é um ravioli um pouco maior do que o normal, e Douro porque dentro dele, o recheio dele é de ricota com espinafre, mas ele vem uma gema de ovo, que é colocada crua, na finalização dele, é coberto, Aquele ravioli que a gente fechado. dá no- Oi, nos você vinhos tava. da Miolo. Isso. E quando ele é cozido, né, o ovo cozinha, mas ele fica ainda mole. Então, quando a gente serve, inclusive, com uma crema al tartufo, né, com tartufo e com azeite trufado. E quando você abre ele estoura, aquela gema estoura. Rapaz, é maravilhoso, né? Aquilo Aí ali. é o ouro, é o raviolone de ouro, porque ele tem a cor do ouro da gema, né? Porque ovo, né? É muito difícil você harmonizar um vinho com ovo, né? É uma das harmonizações mais difíceis. Mas fala em harmonização, Breno, eu queria um prato, um vinho. Qual o prato que representa a sua cozinha? Qual o vinho perfeito para harmonizar com esse prato? Eu acho que
Eu teria que colocar um prato da cozinha italiana, mas eu vou resgatar um prato nosso que nós temos lá, que é uma receita de família, que é a nossa perna, né? Nossa perna de cordeiro que nós servimos lá, né? O cocciotto de capreto, né? Muito boa. Cocciotto de de capreto. capreto, É o né? A prato perna de preferido do meu cabrito, pai. né? Que seria maior. É um prato que Delicioso, serve... muito É um prato que serve 3 pessoas com muita facilidade. Você ainda pode escolher o que você quer para acompanhá-lo, se um risoto, se uma massa, ou se o tradicional, que é um arroz e batatas, né, douradas. E ele é servido com um molho do próprio cozimento dele, né, um molho escuro. É muito saboroso. E a Itália também trabalha muito com cordeiros, né, com essa parte de assados. E eu acho que representaria muito bem pela minha família. Bom, o vinho pro cocciotto, um belo tinto, né? Aí, inclusive, você pode ir para até um Cabernet Sauvignon, né? Que a gente tem muito bons. Eu até diria um Cabernet Sauvignon americano, viu? Eu iria lá para Napa Valley. pro Napa Valley. Eu acho que seria Eu, como Eu adoro estamos numa os casa Cabernet Sauvignons do Napa Valley, os vinhos californianos são fantásticos. bons, né? Eu estenderia para o Robson também falar que ele está aí o cardápio lá e serve. Indicar Eu, um como prato estamos numa casa italiana, eu iria sem pestanejar para um Barolo. Um Barolo. Um O barbaresco. cabrito, Até né? mesmo Uma barbaresco. harmonização clássica, né? Com E se fosse escolher um prato, ainda também outras opções, um ossobuco com barolo. maravilhoso. Com barolo, É um- Barolo com Aí subuco, é. Uma mini fiorentina com um Galo Nero, um Chianti clássico. Chianti. É clássico também. Tá dando água na boca comer, aqui, né? viu? Rapaz, não fala não. Né? Osso possível com né? polenta, mas se fosse com um risoto al zafferano, né? Também ficaria Tá perfeito. difícil aqui o negócio, Maravilhoso. Ó, Tá voltando só um breve Diga aí. comentário sobre o Vamos lá. Masseto. O Masseto é um vinho de Bolgheri, né? Uhum. É um super toscano, 100% Merlot. Aham. Ele é feito pela Ornellaia, pela tenuta de Ornellaia. E ele é feito nos moldes parecido com o Chateau Petrus. Por quê? Porque essa comuna de Masseto, em Bolgheri, né, da Ornellaia, ela tem o solo rico em argilo azulado, né, que é rico em ferro. Então ele é um solo parecido com o solo do Chateau Petrus. Se for, dá para rivalizar os dois, né? O Masseto com o Petrus, né? Ambos são Merlot, ambos são com solos parecidos e é um solo que antes era oceano e ele é rico em fósseis também. Então, Masseto feito pela Ornellaia que hoje, o Robert Mondavi já teve participação lá, né? Sociedade lá. E hoje em dia ela é dominada pela família Frescobaldi, Frescobaldi, que verdade. é um dos... Uma sumidade de vinho. O Macedo, sim, Rio claro. Negro. Merlot é uma uva que eu tenho uma... Eu gosto muito da uva Merlot, mas eu percebo que as pessoas não têm tanto... não pedem muito vinho da Merlot. Eu não sei o que acontece aqui. As pessoas não... Cabernet Sauvignon, é Malbec, mas a Merlot ela tá sempre ou em corte ou deixada de lado. O que vocês acham sobre essa uva? Falou Olha, agora, porque a Merlot é a uva do Chateau Petrus, né? Aquele exato. grandes o corte vinhos. Bordelês, né? Quatro Bordeaux, né? Hoje a Merlot é mais plantada e mais cultivada em Bordeaux, não em Bordeaux. Inclusive até na margem esquerda, onde tradicionalmente seria Cabernet Sauvignon, já a Merlot já está se destacando também isso, né? Porque Alguns anos atrás ela era a casta mais plantada do mundo, não sei agora, no recente, mas ela... entra muito em blend, mas eu acho que em blend ela vai muito bem. Mas ela, Um Cabernet Sauvignon eu acho varietal fantástico. Um corte também, ela bordalês bem feito, um varietal espetacular. de Merlot bem feito. Eu diria, abrindo puxando por esse assunto, que na verdade, principalmente o nordestino, que nós estamos num país tropical, né? Onde as 4 estações quase que se condensam em uma, né? No Nordeste. O nosso inverno é quando chove, né? A nossa é uma chuvinha em julho, né? Nós não, quando faz 23 graus, a gente fica, ui, que frio, né? Frio, Bota o casaco. Pois é.
Então, assim, sempre nós temos uma temperatura muito elevada, a gente deveria tomar muito mais vinhos brancos, Ah, é espumantes, verdade. vinhos verdes, Consumo é né? muito baixo ainda. Rosés, né? Vinhos mais frescos. E eu acabei de dar um exemplo, eu adoro vinhos tintos, encorpados e fortes, que são para ser servidos a 18, a 20 graus, né? Que quando você toma já vai esquentando, né? No Nordeste, enfim. Isso. E acho também que as pessoas também tendem a não provar mais uvas, né? Não se abrirem para isso. Isso o Maria Antonieta oferece, né? Uvas distintas, sair dessa... 5, 8 comum, uvas do né? lugar comum e provar, experimentar. Nós temos umas 15 a 20 uvas diferentes Tem bastante. que o Tem Robson mais, sempre... mais. Ou mais, né, Robson? Tem mais. É, Tem muita casta autóctone de vários países diferentes. Pois Pouco é. conhecidos. É, Tem muitos. Puxando já a sardinha, né? Quando a gente fala nesses 700 rótulos na adega, na nossa carta de vinhos, o mais legal é isso. Por exemplo, nós temos desde vinhos brancos, rosés, vinho verde, vinho laranja, tintos. Nós temos vinhos de sobremesa. Aí nós temos lá sauternes, vinhos Iquem. botritizados, né? O famoso Iquem. Tocai. O Você Chateau tem de Quem, lá? Chateau de Quem tá na nossa que adega. maravilha. Olha, como eu lhe falo, É a carta do completíssimo, Maria né? Antonieta não... Tem Tianello? Sem, lá? sem modéstia. Sem Tem ser Tianello modesto, também? sem dúvida. Sim, Tianello lógico. também? lógico. Os ícones. Caramba. Os Todos os Então, italianos e... Ah, pai, falar em vinhos italianos, eu queria convidar todos os nossos ouvintes aí, telespectadores. Nós estamos vou fazer uma masterclass na ABS sobre vinhos ícones da Itália. Ah, que maravilha. Então, vamos degustar lá o Brunello di Montalcino, o Barolo, o Amarone della Valpolicella, que é o meu preferido da Chianti. Itália. Chianti, Uau. Prosecco. Eu não perco essa E masterclass essa por masterclass nada. Qual será é o dada dia? por esse que vos fala aqui. Qual vai São ser São o- todos quantas vagas? convidados. Quantas pessoas? Tem, cabe Eu 20 acho que pessoas lá, não cabe, cabe. não. 30 Cabe não cabe, né? Precisa de um espaço Eu maior. não sei, Qual vou vai ver lá ser com a a data, Edith. Augusto? Vai ser no dia 16 16 de outubro. de outubro. De Olha, outubro. 16 Se de forem outubro. 20 vagas, tem 19 aí livres. Já. Viu? Estarei Porque lá. que maravilha. Mais uma responsabilidade Muito bom. falar de vinhos da É. Itália para um grande especialista em Itália como... E outra coisa que eu queria falar que é bem interessante, né? Por exemplo, a gente só tem hoje um vinho na qualidade do Maceto, Uhum. produzido na Itália, porque o Conselho Regulador da Itália permitiu que na Toscana, ali na região de Bolgheri, se plantassem outras uvas, porque Verdade. há 30 anos atrás, né, no final dos anos 90, não podia. Como que o maior ícone hoje da Itália de preço, o vinho mais caro da Itália, é um Merlot, 100% Merlot, não é? Verdade. O Sassicaia. Então assim, não, tinha que ser Brunello, tinha que ser Chianti, tinha que ser Barolo, tinha que ser Amarone, não é? Então assim, acabou isso, é permitido, lógico, nas regiões você não pode plantar outra uva em Montaltino, né? Na região do Chianti se planta só as uvas para se fazer o Chianti e o Brunello, né? Ou o vinho, o rosso de entrada, Eles né? estão Mas aceitando agora, né? 80% de Sangiovese Isso. e os 20% estão aceitando que era Cabernet, que era o 85, Merlot. baixaram para 80, 80 né? e tal. Mas assim, permitem isso. Então dão essa liberdade aos produtores e aí se chegam a vinhos, se descobrem vinhos tão maravilhosos como o caso do Mas Maceto, os né? ícones estão lá, tá? Sim. Sassicaia, Solaia, Tianello, Lá, e Barbaresco, Barolo. meu Deus do céu, muito que barulho. maravilha. Os Gente, grandes produtores, né? Ângelo Gaia, Beyond Estão Santos, todos lá. todos lá Puxa representados, vida, né? que maravilha. Então, gente, a Maria Antonieta realmente é um patrimônio aqui que a gente E precisa Alagoas. ser explorado. Fantástico. Vamos lá. Estamos chegando no final do nosso podcast, Estamos mas eu queria acabando. fazer mais duas perguntas ainda aqui Vamos para o lá. Breno e a Lê tem mais E perguntas Robson. para o Robson também. Breno, eu queria duas coisas. A gente falou tanto em vinho aqui. Você usa vinho nas suas receitas? Se usa, Sim. de que forma você usa esse vinho e como? E qual o vinho que você usa lá? Nós usamos o tinto para fazer o nosso molho rôti, né? Nosso molho madeira que a gente faz, é utilizado. O branco em várias receitas. O cardápio novo está entrando agora um camarão que é feito
com um espumante, né? Um molho de champanhe, que a gente vai usar um espumante, um bom espumante, né? Para fazer. É um prato que está entrando agora até o final do ano. Não é aquele espumantezinho que a gente compra ali, não. Tem que ser um bom espumante até na receita, né? Pois existem inúmeras receitas italianas que se usam desde Barolo, né? Para se fazer com molho a base de vinho. E um dos pratos chefes nosso lá de campeões de venda é o nosso risoto de filé mignon, né? Nosso risoto de mignon, que ele é finalizado com a redução de vinho tinto. Eu comi esse risoto, você que me serviu. Pois é. Aquele dia lá. Campeão de vendas, e nós finalizamos com uma redução de vinho tinto. Então, tanto vinho branco, como o tinto, como o rosé, faz parte de algumas dos nossos pratos, nossas receitas. Amplamente utilizado na cozinha. Até mesmo sobremesa, né? Sim. Tem as frutas flambadas. Também as frutas flambadas, a banana, o abacaxi. A flambada na grapa, outra no licor. A cozinha é uma consumidora de nossa adega. Né? Com muito prazer. Esse Maria Antonieta é um absurdo. É fantástico. Eu queria pedir para vocês, então, convidarem as pessoas que ainda não conhecem o Maria Antonieta para que se deem essa oportunidade, porque é uma experiência... Perfeito. Essa câmera é toda sua, Breno. Muito bem. Eu queria dizer a vocês assim, vão para viver uma experiência única, né? De provar, como eu estava falando aqui, vinhos diferentes. Vocês vão encontrar lá, além de rótulos, a partir de R$70 acima, uma infinidade de ofertas de vinhos para vocês viajarem nesse mundo e conhecerem novos rótulos. E não se assustem, porque tem esse patamar de preço para todo mundo. Exato. Além de provar a nossa cozinha, que tem pratos assim também, o nosso cardápio é bem amplo, e conhecer o serviço autêntico que nós preservamos tanto, de serviço em mesa de taças de qualidade, não é? E temos na casa 8 sommeliers trabalhando, né? 2 no salão, mas nós temos mais 6 sommeliers, incluindo os 2 proprietários, são sommeliers, eu e Dedé, e que temos muito prazer. A gente trabalha com muito amor pelo que faz, e sempre é um prazer quando se trabalha com amor. Pra gente é uma felicidade. Então, Dedé, inclusive, está devendo, viu, Dedé? A sua visita aqui. Nós vamos convidá-lo, você, juntamente com o Romilton ou com o Rafael, que, por favor, né, venha para cá para bater um papo aqui tão agradável como foi hoje com o Breno e com o Robson aqui. Só lembrando que o Vinho e Prosa, ele tem o apoio da Mr. Frios, né? A gente está aqui petiscando. Eu aqui já acabei o meu lado aqui Mr. todinho. Frios é um fornecedor nosso também. Nós temos, assim, inúmeros fornecedores. Nós não temos exclusividade com ninguém. Compramos praticamente quase todas as importadoras do Brasil. Nós temos rótulos. E a Mr. Frios é um dos nossos parceiros, que fiéis desde o início do nosso restaurante. Nos fornece muita coisa. Eles têm uma variedade de produtos incrível, de bebidas, inclusive muitos rótulos de vinho. Muito legal também, atendimento muito bom. E muita coisa para a gastronomia também. Tem massas, queijos, molhos, muita coisa. Azeites, eu compro eles também. Muito legal. Olha aí, a prova social, o chefe que está dizendo, não sou nem eu mais, né? Inclusive até charuto tem lá. Até charuto tem na Mr. Frios. Obrigado, Mr. Frios, por essa parceria aqui. Avenida Júlio Marques Luz, Avenida Jatiuca, Mr. Frios, @ Mr. Frios, siga lá. Chegamos ao final. Que pedir você que está assistindo a gente, compartilhe esse episódio, ajude o Vinho e Prosa a chegar a mais pessoas que têm interesse nesses assuntos. Conheça também o nosso Instagram, Vinho e Prosa Cast, siga a gente está sempre postando conteúdo lá dos nossos entrevistados. E é isso, né? A gente está no YouTube, está no Spotify, curte, compartilha, se inscreve no canal para não perder os episódios. E é isso aí, a gente está chegando ao fim. Gente, queria agradecer mais uma vez aos nossos convidados. Muito obrigado, Breno. Nós que agradecemos, o prazer, a honra, né, Robson? Olha, o Vinho e Prosa está aqui aberto para quando quiserem vir bater um papo sobre vinho aqui. Né? Essa prosa aqui foi maravilhosa hoje. E obrigado mais uma vez a vocês. Estaremos de volta, então, na próxima semana com mais episódio do Vinho e Prosa. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.